Olá, tudo bem? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Albert Einstein nos chama a atenção sobre a importância de termos espírito de abertura, humildade para buscar aprender todos os dias. Porque se ficarmos presos na ignorância, o nosso mundo poderá ser um mundo muito limitado, muito pequeno. Pense nisso. Expanda as fronteiras do seu cérebro, as fronteiras do seu pensamento. Jamais banque o tolo acreditando que você sabe tudo, porque o mundo está em constante transformação. Então, vivemos num mundo, num momento, numa era onde o conhecimento é vital e precisamos entender que esse conhecimento está em transformação. Não podemos ficar parados. Quem fica parado, fica para trás. E o carro da vida segue adiante. Não perca essa oportunidade de evoluir e de se desenvolver. Uma outra frase interessante é essa de Schopenhauer, filósofo alemão. Talento é acertar um alvo que ninguém acerta. Isso é talento. Mas a genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Isso é genialidade. Eu gosto muito de uma frase do Bill Gates, que ele diz assim: nós precisamos verificar para onde o mundo está indo. O que é que ele quer dizer com isso? Quais são as tendências? O que será o futuro? Para onde caminha o mundo? E aí ele diz, descoberto isso, vamos correr para chegar lá na frente, chegar lá primeiro. Então é um pouco isso. Nós temos que ter essa capacidade de entender para onde o mundo está caminhando. Se fizermos isso, podemos mudar as nossas vidas e mudar o nosso entorno, né? Mudar o que está à nossa volta. Muito bem, vamos começar esse vídeo de domingo fazendo algumas reflexões. E por onde podemos começar? No vídeo de sábado à noite, nós falamos um pouco sobre uma matéria que saiu no Seu Dinheiro, falando sobre esse momento que a Oi está vivendo de transformação. Eu vou continuar a partir de onde paramos. Com o fim, diz a matéria, com o fim da recuperação judicial e a etapa de consolidação da empresa em andamento, nós podemos começar a fazer algumas projeções para o período de 2022, esse ano, até 2030. E aí podemos observar como vai evoluir a receita líquida e o EBITDA dessa nova Oi. No período, estima-se que a receita líquida saia da casa de 10 milhões de reais, onde está, para 25 milhões, batendo assim seus primeiros 15 bilhões de reais em 2024. Isso está onde, Clóvis? Isso está naquele planejamento estratégico que o Rodrigo Abreu apresentou no ano passado. Recorda-se? Planejamento de 2022 a 2024. Ali ele disse que estaria, ao final de 2024, com uma receita líquida de 15,5 bilhões de reais. Para que isso seja viável, a empresa vai fazer com que a receita líquida saia da casa dos 10 milhões de reais para 25 milhões de reais. Né? A receita líquida ela vai fazer essa evolução, né? E no decorrer do tempo a gente vai chegar a esses mais de 15 bilhões, 15,5 bilhões de reais em 2024. Já o EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, considerando a participação da Oi na Vital, tende a chegar aos 2 milhões de reais em 2022, aproximando-se
dos 10 milhões em 2030. Esses números mostram, de certa forma, a capacidade que a empresa terá na geração de caixa, considerando a sua atividade final. E a gente precisa entender que quanto menor o tempo para o pagamento, esse indicador, na verdade, ele vai mostrar a capacidade de gerar caixa com sua atividade final e, dessa forma, ele mostra quantos anos serão necessários para que o lucro operacional pague o investimento feito durante uma aquisição. Quanto menor o tempo para o pagamento, melhor isso, porque mostra que o investidor vai lucrar mais rápido com a atividade da empresa. Estima-se que a Nova Oi levará 2 anos para retornar lucros com base no valor dela em 2030. Estima-se que a Nova Oi levará 2 anos para retornar lucro com base no valor dela em 2030, o que é uma projeção muito boa. A dívida líquida total da Nova Oi, por sua vez, também é atraente quando a gente olha o longo prazo. Ela vai estar saindo da casa, ela vai estar saindo do patamar que se encontra hoje e poderá ser reduzida no longo prazo para um patamar muito mais bem administrado. Essa dívida líquida, a gente vai precisar ainda ver como vai ficar esse item dívida bruta e líquida, considerando a saída da recuperação judicial e a limpeza do balanço. Há uma expectativa lá no planejamento que foi apresentado de que a empresa estaria chegando em 2024 com uma dívida na casa aí dos 14 bilhões. Será isso mesmo? Esse número será um pouco menor? Será um pouco maior? Não sabemos. O que a gente sabe hoje é que isso foi projetado naquele planejamento estratégico e sabemos também que nós estamos tendo um aumento de dívida em função da demora das decisões da Anatel e do CAD. Esse aumento de dívida é da ordem de 2,5 bi, considerando o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2022. Vamos aguardar. O que é que eu recomendo? Eu recomendo a prudência, né? Vamos aguardar a limpeza do balanço após, né, o desencaixe das estruturas relacionadas aí à venda da Oi Imóvel e à venda de parte do capital social da antiga Infraco, que é a Vital hoje. E aí, com os recebimentos dos valores que a Oi vai ter direito, estamos falando aí de quase 30 bilhões, vamos verificar o que a Oi vai fazer com esse dinheiro. Se ela vai pagar uma parte bem significativa da dívida, se ela vai deixar uma parte desse dinheiro em caixa, se vai usar uma parte para investimentos. Vamos ver como é que a Oi vai utilizar esses recursos e assim a gente vai ver o que de fato vai ficar de saldo de dívida. Então, nesse momento, aguardar. Eu acho que é isso o que a gente precisa fazer do ponto de vista de prudência para só então fazer uma projeção dessa dívida. Como é que essa dívida chega lá na frente, no cenário de 2024. Por que a gente lança essa perspectiva para o fim de 2024? Para entender os números. Primeiro, por conta de projeções de geração de caixa, né? Que a própria empresa divulgou essas informações. E segundo, para entender como estará essa dívida, porque em 2025 a Oi provavelmente estará fazendo o IPO da Vital, juntamente com o BTG. Então ela vai vender ações preferenciais e uma parte das suas ações com direito a voto. Ao fazer isso, a depender de quanto esteja o valor de mercado da Vital a essa altura, em 2025, uma parte desse recurso que a Oi
possa levantar com o IPO, com a venda de ações ao mercado, ela poderá então utilizar para reduzir ainda mais a sua dívida, trazendo-a para um patamar razoável, aceito pelo mercado, na faixa aí de 3, 4 bilhões de reais. Então é um pouco isso que eu tenho de expectativa, né? O IPO ele tem uma função estratégica para a Oi, que é justamente se capitalizar num segundo momento para reduzir ainda mais o seu nível de endividamento. Dívida esta que no passado, quando entrou na recuperação judicial, era de 65 bilhões de reais. Então é isso que a gente precisa entender. Então a Oi é uma empresa para arrumar a nossa vida, ganhar uma fortuna no curto prazo. Não, a Oi tem um cronograma, né? Ela tem um cronograma muito bem estruturado. A gente tem que pensar nela até 2025, pelo menos. Pensar nela até 2025, pelo menos. Você, Clóvis, está decepcionado com o atual preço das ações da Oi? Sim, esse preço está aí onde está por conta de manipulação de especuladores. Seria razoável ele estar em outro patamar? Claro, do ponto de vista racional, do ponto de vista inteligente, sim. Ele chegou a 2,50 o preço da ação, né? Chegou a 2,50. Era para ter ido além, não era para ter caído. Chegou nos 2,50 e era para ter ido além. Era para ter ido para a casa dos R$3, 3,50. Era para estarmos chegando agora, próximo da saída da RJ, nesse patamar de 3, 3,50. Essa era a minha expectativa. Expectativa essa que acabou não acontecendo. Mas era a minha expectativa de que as ações da Oi, agora na reta final da RJ, estaria entre 3 e 3,50. Mas predominou o quê? Predominou as forças especulativas associadas a uma queda generalizada também da Bolsa, que a gente caiu de 130 mil pontos e foi a 100. Então tivemos num contexto macro de correção da Bolsa e no micro tivemos uma saída de investidores institucionais quando as ações estavam na casa do 1,80, mas antes disso ela já tinha caído de 2,50 para 1,80. Então há forças especulativas movimentando este papel. E por que existem forças especulativas no caso da Oi? Porque ela está em recuperação judicial, então há um fluxo restrito de compradores, de grande porte. Eles não entram em empresas em recuperação judicial. E existe aí a especulação nas ações de preços baixos, estejam elas em RJ ou não. Toda ação de preço baixo sofre ações especulativas. Entra gente para fazer o papel subir 10 centavos, depois cair 10 centavos, sobe 15 centavos, cai 15 centavos e ele ganha nesse ping-pong. São os especuladores. Eles existem, isso não é uma ficção científica. Eles estão aí no mercado de ações, né? Muito bem. Voltando à matéria da Isto é Dinheiro, eles terminaram exatamente comentando sobre isso, de que a empresa está muito próxima, né, de uma virada e que é possível imaginar que, no mínimo, diz a matéria, no mínimo, o valor justo por ação estaria na casa de R$2. Na casa de R$2. E que esse preço-alvo leva em conta já a taxa de juros brasileiras, que está alta, o que acaba gerando uma maior taxa de desconto do valuation da Oi. Tudo isso eles terminam dizendo que são estimativas e que, como qualquer investimento, há riscos e que é preciso então entender
porque não é correto ficar esperando lucros da noite para o dia com a Oi, e que para multiplicar o patrimônio é preciso fazer análises e sempre considerar o longo prazo e ter paciência. É isso. A matéria fala mais ou menos isso e eu queria compartilhar com vocês essa matéria porque eu acho que faz todo sentido esse olhar em alguns aspectos aqui de coisas que eu destaquei, né, desde o vídeo anterior até chegar aqui, nesse vídeo de domingo, para mostrar a vocês que nós temos uma estrada pela frente. Eu continuo trabalhando com o cenário de que agora em fevereiro temos a decisão do CAD, será favorável, e que aí fica faltando a Anatel se posicionar com relação à venda da Vital e com relação ao imóvel. Quando isso acontece, trabalho hoje com um cenário que eu considero positivo de março. Por que eu trabalho com esse cenário? Porque este foi o cenário posto pelo presidente da Oi. A partir do momento em que o cenário de dezembro caiu por terra, que era o cenário que eu trabalhava antes. Era o cenário do Rodrigo Abreu e era o cenário do Pietro Labriola, que é o principal comprador da Oi Móvel, o presidente da TIM. Então, aquela data de dezembro, de até o final de dezembro vender a Oi Móvel, ela caiu por terra. E aí o Rodrigo Abreu passou a considerar março como prazo para sair da recuperação judicial, ou seja, então já teria aprovação tanto do CAD como da Anatel. Esse é o cenário que hoje trabalho, mas com uma diferença. O Rodrigo Abreu previa o encerramento da recuperação judicial em março. Eu tenho dúvidas. E aí o meu cenário é junho. Por que, Clóvis? Porque se a Anatel se pronunciar apenas em março, como é o que eu estou trabalhando no meu cenário, o Rodrigo Abreu precisa de uns 2 meses ou 3 para dar baixa nos ativos da Oi Móvel e fazer a migração de todo aos seus respectivos compradores. Temos um fato novo, que não estava na minha análise inicial, que é essa assembleia agora do dia 27 de janeiro para incorporação da Oi Móvel. É uma antecipação, é uma medida de antecipação de ações processuais, de ações burocráticas. Isso pode imprimir uma certa velocidade, ainda que a Anatel atrase para março a sua manifestação sobre a autorização da venda do imóvel. A Oi pode estar ganhando tempo e assim não prejudicar muito se sair a decisão da Anatel em março, de repente abril ou maio, a Oi pode encerrar a recuperação judicial. Vamos acompanhando, mas entendo que estamos cada vez mais nessa reta final. O CAD a gente já tem data, fevereiro. Restará a Anatel. Será em março? Eu trabalho com este cenário. Se não foi março, abril, maio, será aí nesse período aí que a gente tem pela frente. Então estamos muito perto de sair da recuperação judicial, sim, estamos, mais próximos do que longe, né? Depende aí da boa vontade da Anatel, né? Bom, olhando o operacional, a Oi Fibra segue crescendo no Sul, segue crescendo no Nordeste. No Sul a gente vai ver lá o embate, Oi Fibra versus Unifique. Esse é o embate que a gente vai ver no Sul. No Nordeste, Oi Fibra versus BrisaNet. Esse é o embate que a gente vai ver. Vamos observar e acompanhar, né? A Oi Fibra chegou a mais 3 cidades no Nordeste e já supera os 500 mil clientes na região. A Oi lançou recentemente seu serviço de internet banda larga por fibra ótica em mais 3 cidades no Nordeste e a empresa também comemorou os 500 mil clientes na região.
De acordo com a operadora, as novas cidades contempladas com a Oi Fibra são Ilhéus, no sul da Bahia, Itabaiana, em Sergipe, e Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Agora, os moradores dessas cidades poderão contratar os serviços de internet da Oi com até 1 GB de velocidade. Há também um plano de 200 megas que custa a partir de R$ 99,90 por mês, incluindo banda larga via fibra e voz ilimitada via VoIP. O serviço oferece ainda o acesso ao Oi Play, que é a plataforma digital exclusiva da operadora para assistir vídeo por streaming, com filmes, séries, desenhos e esporte para assistir quando quiser no celular, tablet, computador ou TV. O diretor de varejo da Oi no Nordeste, o Edilberto da Costa, declarou o seguinte: estamos focados na expansão do nosso serviço de fibra ótica pelo Nordeste. Investimos cerca de 2,8 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Lá no Sul foram 2 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Olha os números da Oi, viu? 2 bilhões de investimentos no Sul do Brasil nos últimos 2 anos. E aqui no Nordeste, 2,8 bilhões de reais. Juntando tudo, você tem quase 5 bilhões de investimentos nos últimos 2 anos, olhando a região Sul e Nordeste do Brasil. São números fortes, né, gente? São números grandes. E as pessoas ainda dizem, essa Oi não vai para lugar nenhum, essa Oi vai falir. Olha, vai dizer o que para essa turma? Nada. Quem tem boca fala o que quer, não é? Oferecendo assim a melhor experiência no uso da internet aos nossos clientes, disse o Edilberto da Costa. Então você é de Ilhéus, de Jaboatão dos Guararapes, Itabaiana, por favor, comenta aí. Vocês já fizeram a aquisição de algum pacote da Oi Fibra? Vocês eram clientes da BrisaNet? Comenta aí a qualidade do serviço da BrisaNet. É bom? Você que é cliente aí no Nordeste, é boa a qualidade da internet da BrisaNet? Eles entregam uma internet de qualidade? O preço é competitivo? Ou a Oi está oferecendo um produto melhor, um serviço melhor, por um preço melhor? Comenta aí. É importante a gente ter esse feedback do mundo real, né? Porque não se esqueçam, a XP disse que a BrisaNet vai valer R$ 17,00 uma ação da BrisaNet, né? Será? Vamos ver. O início de 2022 para a Oi Fibra está sendo marcado pela superação da marca de 500 mil clientes no Nordeste. Segundo a operadora, são mais de 2,8 milhões de casas passadas, casas aptas para receber o serviço da Oi Fibra. A Bahia lidera os novos acessos de internet por fibra ótica da Oi com 36%, seguido do Ceará, que é a casa da BrisaNet, com 17%, Maranhão, 16%. Entre as cidades, Salvador lidera o número de clientes Oi Fibra, com 102 mil pessoas, seguida de Fortaleza e São Luís. O principal pilar do plano de transformação da empresa, pautado exatamente na questão da fibra ótica, a Oi Fibra cresceu 30% em número de novos clientes no Nordeste de janeiro a outubro de 2021. Nesse mesmo período, o serviço ganhou em média 13 mil novos clientes a cada mês. O avanço da Oi Fibra é suportado pela infraestrutura de 400 mil quilômetros, que hoje estão compondo a infraestrutura da Vital, empresa que foi criada pela Oi, e que terá como sócio o BTG Pactual, assim que a Anatel e o CAD já confirmou que a Anatel confirme a anuência prévia da operação. As principais cidades do Nordeste, as cidades do Nordeste que já possuem a Oi Fibra são exatamente Aracaju, Arapiraca, Barreiras, Campina Grande, Caruaru, Eunápolis, Feira de Santana, Floriano, Fortaleza, Ilhéus, Imperatriz, Itabuna, Itabaiana, Jaboatão dos Guararapes, Jacobina, Jiquié, João Pessoa, Juazeiro, Juazeiro do Norte, Lauro de Freitas, Maceió, Marechal Deodoro, Natal, Olinda, Paulo Afonso, Parnaíba, Petrolina, Piripiri, Porto Seguro, Recife, Salvador, Santo Inês, São Luís, Teixeira de Freitas, Teresina e Vitória da Conquista. Você está aí em alguma dessas cidades?
tem Oi Fibra? Comenta aí. O que você acha da qualidade da internet da Oi Fibra, né? Está arrependido? Valeu a pena? Você antes tinha aqui outra operadora? Comenta aí, por favor, para a gente atualizar aqui os nossos estudos. Esse foi o nosso primeiro vídeo do domingo. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até mais tarde. Tchau.